Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Sidney Rodrigues. Eu sou professor aqui na Escola Bíblica na Igreja Vale do Pitimbu. E estamos aqui mais uma vez, devido ao Covid, gravando essa aula. Estamos em julho de 2020 e hoje nós vamos ver Juízes 18. Então eu peço a você que pause o vídeo, faça a leitura de todo o capítulo de Juízes 18, para que a gente possa falar um pouco sobre alguns dos versículos, certo? Nós vamos nos aprofundar. Que bom que você já leu o capítulo inteiro de Juízes 18, mas na nossa aula hoje nós vamos ter que fazer a revisão de vários dos versículos, então a gente vai ler muito hoje. Vamos começar pelo versículo 1. Diz assim, de Juízes 18: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Quando a gente faz uma leitura rápida desse versículo, a gente fica imaginando que nessa época, a tribo de Dan, os danitas, eles não tinham recebido terra, quando a gente faz essa leitura rápida nesse momento aqui. Mas se a gente reler a Bíblia com mais cuidado, ver a parte de Josué, a parte dos 5 livros de Moisés, a gente vai perceber que não, que essa divisão já tinha sido feita. Que o que está sendo relatado aqui é que naquele momento, por isso que ele diz naqueles dias, naquele momento os filisteus tinham invadido aquele trecho, por meio das batalhas, ele tinha invadido aquele trecho que era da tribo de Dan. E aí o povo ficou oprimido, ficou morando em um trecho pequeno, próximo à tribo de Judá. Mas só para refrescar nossa memória, vamos ler Josué 19:40, que a gente vai ver que lá em Josué foi dividida as terras e cada um pegou, só quem ficou sem terra foi os levitas, a tribo de Levi que ficou sem terra, o restante todo mundo ganhou terra, todas as tribos. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da herança incluía Zorá, Estaol, Irsermes, Salabim, Aiajolã, Itla e outros trechos daquela região. Então, eles tinham terra. O que acontece é que nesse momento, os filisteus, que eram um exército forte, como a gente já viu, era uma associação de exércitos, e os filisteus comandavam aquilo ali, eles tinham ocupado aquele trecho da tribo de Dan. Então, vamos ler agora os versículos de 4 a 6. Ele respondeu: Assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Antes do povo de Dan ir conquistar essa terra, ele mandou espias, como já foi feito anteriormente, quando Moisés mandou Caleb e Josué observar a terra prometida. Então ele manda 5 espias e no caminho os espias passam por uma região que era da família de Efraim, de um senhor chamado Mica. E Mica era um homem de posses e ele tinha resolvido fazer um templo particular. A gente sabe que todas as tribos tinham um tabernáculo e que a tribo de Levi era quem organizava todas as coisas do tabernáculo e dirigia o tabernáculo.
Mas naquele trecho de Efraim, Mica tinha resolvido fazer um templo particular e contratado um levita para ser o dirigente daquele templo. Era um levita jovem, sem experiência. Então, o que acontece? Esses 5 homens, esses 5 espias, conversam com um jovem sacerdote e perguntam: a nossa empreitada vai dar certo? Se ele estivesse alicerçado naquele momento na palavra do Senhor, estivesse sempre orando, como a gente está sempre indicando aos irmãos, orando, lendo a palavra, ele era um conhecedor da palavra, era um profissional, né? Que era o levita, era o profissional da palavra, é como se fosse um teólogo hoje, era o levita para aquela época. Mas esse jovem, por ele estar distante do tabernáculo, das pessoas que eram os mais velhos, que eram os mais experientes na palavra, que estavam mais dedicados à palavra, com certeza ele estava se desviando da palavra. E nesse momento ele não teve sabedoria vinda de Deus para orientar aqueles 5 homens corretamente. E aí, a gente vê que quando um líder precisa ser escolhido por Deus, por homens de Deus, direcionados pelo seu Espírito Santo. Se você é um líder que foi escolhido por alguém ou está sendo líder pensando em um status ou dinheiro, a coisa não vai ser boa para você e muito menos para quem vai receber suas orientações. Então a gente, diante desse quadro, dessa situação de um líder que não buscou a Deus para orientar esses espias, a gente fica a pensar: que tipo de líder a gente precisa? Que tipo de líder o povo de Deus precisa? O líder principal, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todas as características que o homem aqui na terra pode se guiar, mas Deus também escolhe homens para trabalhar pela obra. E normalmente acreditamos que esses homens são líderes ou pastores de uma igreja. Então vamos ver o que um líder precisa ter. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro 5, 2 e 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Normalmente, quando as pessoas leem esse versículo aqui, eles direcionam para os pastores. Mas toda a liderança pode se guiar por esses versículos e também os irmãos. Ok? Diz assim, 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Nesse momento a gente vê que o sacerdote jovem, que deveria ser um modelo, deveria orar, deveria consultar ao Senhor antes de dar qualquer resposta àqueles 5 espias, não faz isso. E a gente vê também que ele estava sendo sacerdote na casa de Mica, em vez de ser no tabernáculo, porque Mica estava sustentando-o, certo? Então a gente percebe que o líder que se direciona dessa maneira, pensando em lucratividade, pensando em status, esse não deve ser líder. E aqueles que enxergam isso, essas qualidades negativas no líder, não devem copiá-las. Agora a gente vai ler um trecho mais longo de Juízes, a gente vai ler do versículo 14 até o 20.
Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma éstola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, o que haver de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a éstola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com a arma de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a éstola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a éstola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo de Dan. Né? Então aqui a gente percebe várias atitudes que não podemos copiá-las. Primeiro, vamos falar do povo de Dan. O povo de Dan rouba, certo? Porque eles estavam em um grande número que intimidaria qualquer pessoa ou qualquer grupo que tentasse reagir. Então eles roubam toda a casa de Mica, todos os materiais da casa de Mica. A éstola, a gente já falou aqui que é uma parte da indumentária do sumo sacerdote, é uma éstola. E como a gente já falou de uma gigante aqui, que era de ouro, essa também era de ouro, não era gigante como aquela que a gente viu em capítulos anteriores, mas era de ouro. Os ídolos também, né? Então eles roubam esse material todinho e oferecem ao jovem, eles persuadem o jovem com o argumento de que eles deixariam de ser levita de uma única família para ser de uma grande tribo, né? Então aquilo ali enche os olhos do jovem sacerdote, que é outra coisa errada, né? A cobiça. Nós não devemos cobiçar nada dos outros, né? Seja esse um bem material ou até mesmo uma característica pessoal do outro ser, né? A gente não deve cobiçá-la. E aí a gente vê que um jovem levita que era um estudioso da palavra, né, da família de Moisés, porque os levitas eram da família de Moisés, né, se deixa dominar pela cobiça, se deixa dominar por esse tipo de influência negativa, e em vez de orientar os homens corretamente, cai na lábia deles. E aí a gente aqui precisa ler um outro texto que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, de 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aqui a gente vê que o próprio povo de Israel, a tribo de Dan, subtrai bens de um próprio companheiro, porque era da tribo de Efraim, Mica era da tribo de Efraim. E a gente vê também um jovem sacerdote deixando de buscar as coisas que vêm do alto
para ser tropeço, né, do povo de Dan. Ou seja, a gente viu, desde o começo do capítulo, a gente já está no versículo 20, a gente vê que desde o começo é um erro atrás do outro, erros sucessivos, certo? Enquanto eles deveriam estar buscando, em vez de sair procurando terra, eles tivessem se rendido aos pés do Senhor, tivessem orado, tivessem clamado, o Senhor com certeza ia mostrar um juiz que ia livrá-los daquele mal. Mas não, eles insistem em permanecer fazendo coisas erradas. Vamos ler agora os versículos de 22 a 25, lá de Juízes 18. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes e também os sacerdotes e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. A gente vê que Mica sai desesperado. Mica, em vez de orar aos pés do Senhor, sai desesperado atrás dos bens dele, direcionado a reavê-los. E o povo de Dan, os guerreiros de Dan, o ameaçam. Dizem: olha, então isso aqui já é um outro delito, um outro pecado que o pessoal de Dan comete. Ameaça tirar a vida do irmão, ameaça tirar a vida de Mica, certo? Então, mais um erro do pessoal da tribo de Dan. E aí, vamos continuar a leitura do 27 e o 28. Diz assim: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Vejam bem, tribo de Dan começou os espias cobiçando os bens de Mica, né? A estrela sacerdotal, o próprio sacerdote de Mica, né? O sacerdote confuso orienta mal os homens de Dan e cresce os olhos quando vê a possibilidade de ter um status maior. Depois a gente viu que os danitas foram lá e roubaram, ameaçaram, e agora eles dizimam toda uma pequena cidade. Eles matam todos os habitantes daquela pequena cidade. E aquela pequena cidade não tinha nenhuma vinculação, nenhum contrato, nenhuma aliança com os inimigos de Israel. Era uma cidade que estava isolada, o texto bíblico diz isso. Ela ficava isolada de outras cidades, não tinha contrato nenhum de exército ou troca de materiais, de proteção, nada. Ela estava sozinha. Era um povo pacato que não estava lutando com ninguém, com nenhum outro reino, muito menos com Israel, muito menos com a tribo dos danitas, tribo de Dan. E eles vão e dizimam todo o povo, mata todo mundo. Ou seja, começou com o pecado e o pecado foi se agravando, roubando, ameaçando e agora matando. Se tornam homicidas de pessoas que não estavam em conflito com eles. Esse é um trecho, eu já falei para vocês em outros trechos bíblicos, que
os guerreiros matavam, mas eram lutando pela terra e estavam em confronto os exércitos. Aqui não. Nesse trecho, o povo não estava em confronto com ninguém. O povo de Laís, ou de Lácia em algumas Bíblias, não estava em confronto com Israel. Simplesmente os danitas, sem a orientação do Senhor, vai e toma esse trecho da terra e faz essa coisa horrível diante dos olhos dos homens e dos nossos hoje, né? E aí a gente fica se perguntando, o que é que faltou para o povo de Dan? O que é que faltou para esses 600 homens que estavam nessa expedição procurando uma terra? Faltou o discernimento do Senhor. E a gente pode observar como é que a gente pode adquirir esse discernimento, como é que a gente pode, quais são as características de alguém que tem discernimento, olhando para, seria muito fácil aqui eu chegar para vocês e dizer, olhe para Jesus. É verdade, olha, Jesus é o exemplo de tudo de bom na vida, é Jesus. Mas eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de Jó, né? Vamos lá para Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, isso aqui é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Veja bem. A pessoa que é íntegra e reta, ela é uma pessoa que ela tem uma conduta exemplar diante ali dos pares dele. Naquela época a sociedade tinha uma maneira de agir e hoje tem uma maneira de agir diferente. Mas ser íntegro e reto na sociedade onde você está não mudou. Ser íntegro e reto é você dar bom testemunho aonde você estiver. Seja se for uma sociedade antiga ou hoje da atualidade contemporânea. Isso é ser íntegro e reto, né? Você, como a gente já falou aqui em diversas aulas, você ser sal, você ser luz, você usar da sua honestidade, você usar da sua bondade, você usar da sua sensibilidade para se colocar no lugar do outro, né? Eu costumo muito falar que quando você ler Lucas 6,31, diz, olha, só faça para os outros o que você quer que aconteça com você. O texto não é bem assim, mas é próximo disso, né? Então, outra coisa que ele diz é que Jó, além de ser íntegro e reto, ele era temente a Deus. E aí a gente fica pensando, temente a Deus é ficar com medinho de Deus? Ter medo de Deus? Não. É ter respeito, um respeito profundo por todas as coisas que Deus fez por você, faz e fará e pelo que Ele é. Deus, Ele envia o Filho dEle para morrer por você, por mim. Então, esse temor, esse respeito que a gente deve ter por Ele, por todas as coisas dEle, vem da gratidão que temos pelo que Ele fez por nós, certo? E por último, ele diz que Jó, além de ter a integridade e a retidão, e além de ser temente a Deus, ele diz, Jó se desvia do mal. Gente, estamos cansados de ouvir isso. Do nosso pastor e de pastores bem intencionados. Se você não tem a capacidade de enfrentar aquele pecado, de dizer, sai daqui em nome de Jesus, se você não tem essa capacidade, se desvie do mal. Era assim que Jó fazia. E você deve fazer assim também, certo? Nós devemos fazer. Então, o que é se desviar do mal? É ter precaução, né? Hoje a gente vive nessa coisa da pandemia, né? Então a gente observa que a gente toma alguns cuidados. A gente não tem nada técnico ainda definido, mas a gente faz a nossa precaução. A gente usa o álcool gel, a gente usa uma máscara. Aqui eu não estou gravando de máscara, mas só está eu e o irmão Arthur.
que é essa bênção de Deus que vocês já sabem. Então, num espaço que dá para a gente ficar, respeitando todas essas normas da saúde que eles têm nos indicado. Então, gente, a precaução contra o mal. Isso é se desviar do mal. Está vendo que você não resiste? Não vá para próximo, não vá para perto. Está vendo que você não tem capacidade de lidar ainda com aquela coisa? Não lide com ela. Peça força a Deus, ore. Né? Leia a Bíblia. Converse com pessoas mais experientes que passaram por aquilo e que são tementes a Deus. Pessoas que têm uma vida íntegra, que você observa assim, não, esse fulano tal aí, até agora ele tem sido um homem íntegro e reto no nosso meio. Então dá para eu conversar um pouco com ele e ver. Mas o principal a gente já sabe qual é. Oração, leitura da Bíblia. A Bíblia é um manual de Deus para o ser humano. Então, meus irmãos, eu poderia aqui falar um pouco mais sobre os assuntos que estão aqui em Juízes 18, mas eu acredito que é o suficiente por hoje, a gente aprendeu muita coisa. Se eu corri, peço desculpa aos irmãos e qualquer dúvida você pode enviar para as redes sociais da Igreja Batista do Vale do Pitimbu. O irmão Arthur sempre coloca no vídeo, vai colocar hoje, certo? E também sugestões, se você tiver sugestões para que a gente melhore nossa aula, pode enviar também, certo? Então que a glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça e a paz dele esteja convosco. Amém? Até a próxima.